Como a arte pode explicar o déjà vu? O déjà vu é uma sensação que você tem de já ter experienciado ali determinada situação. Você está numa situação, você identifica ali algum paralelismo entre aquela situação que você está vivenciando e alguma situação que você já teria vivenciado, mas você não sabe muito bem quando foi essa primeira sensação, qual foi a primeira vez que você teve aquela experiência. O déjà vu é, na verdade, um nome que é dado a um conjunto de experiências diferentes. Existem muitos tipos de déjà vu e nós colocamos essas experiências todas sob o mesmo nome. E isso às vezes causa ali uma certa confusão e confere então um caráter até mesmo místico a essa experiência. Algumas pessoas pensam, não, eu tive essa experiência aqui em vidas passadas, eu estou revivendo agora e tal. Quando, na verdade, isso tudo pode ser perfeitamente explicado por situações do cotidiano, pelo esquecimento e também pode ser explicado pela linguagem da arte. A arte oferece algumas explicações para esse fenômeno do déjà vu. O déjà vu mais comum, mais simples, é o déjà vu relacionado ao esquecimento, ou seja, você vivenciou ali uma situação, você atravessou uma rua ali, chegou numa esquina, por exemplo, viu um cachorro, logo em seguida um homem de bigode e você atravessou a rua e deu de cara com um buraco no chão. Você se esqueceu dessa situação, essa situação não marcou em nada você, mas ficou associada a alguma outra coisa ali e não foi totalmente esquecida. Você esqueceu desse fato, dessa sequência de fatos, por não ser muito importante, mas está de certa forma relacionado a um fato, um outro fato importante. Você estava indo em algum lugar ali que você não costumava ir. E aí, anos depois, você vira uma esquina, se depara com um cachorro e então você se lembra daquela situação anterior, que estava indo num lugar importante e tal. E em seguida você se lembra que viu um homem de bigode. Então você, nessa segunda vez, você olha em volta ali e vê entre dezenas de pessoas um homem de bigode, porque é estatisticamente muito fácil encontrar um homem de bigode na rua. E aí em seguida você se lembra ali que continua andando, mas aí você olha no chão e vê um buraco. E aí você fala, nossa, eu já vivenciei essa situação aqui. Eu não me recordo muito bem quando foi e tal, mas eu me lembro dessa sequência. Porque estatisticamente é muito fácil também você encontrar um buraco. Ou seja, os fatos ali dessa situação, eles foram de certa forma instigados por você mesmo. Você se lembrou da primeira situação e aí você procurou elementos ali em volta que fizessem com que você reexperienciasse aquilo ali de novo. Então é um misto de esquecimento com uma autossugestão. Você se lembra e procura ali ao redor e encontra os elementos que estão ali. Esse é o déjà vu mais comum que ocorre com as pessoas. Mas o déjà vu, como é que o déjà vu pode ser explicado pela linguagem da arte? Imagine que você está diante de uma tela. E então você olha aquela tela, você tem a sensação de já ter visto aquela tela alguma vez na vida. Mas você nunca a viu. Você está apenas ali visitando um museu, você não conhece arte, não conhece nada de arte. Mas viu ali uma tela e se identificou ali e falou, mas como pode essa tela aqui ter elementos aqui que eu estou me reconhecendo, estou me identificando aqui com isso e tal. Ocorre que o artista pode ter colocado ali, naquela obra, uma experiência pessoal que ele teve.
E essa experiência que ele teve pode ter sido a mesma que você teve. Então você não sabe nem quem é o artista, mas ele registrou aquela experiência na tela porque aquilo marcou ele de alguma forma. E essa experiência que você teve alguma vez também marcou você de alguma forma. Então você identifica na obra do artista uma experiência que você já teve. Existem também outros tipos de déjà vu relacionados à arte. Por exemplo, você chega diante de uma tela e tem a impressão de já ter visto ali aquela tela em algum lugar. Você olha aquela tela e fala, não, essa tela aqui eu já vi em algum lugar, mas você olha o nome do pintor, é um pintor completamente desconhecido. Mas como que esse pintor é desconhecido? Eu já vi isso aqui em algum lugar e tal. E de fato, você já viu aquela obra ali, mas não exatamente aquela obra. O que você viu foi a estrutura daquela obra, que foi usado por outro artista. Os artistas, muitos artistas, usam estruturas similares. Então, se ele estabelece ali uma composição baseado numa sequência ali da leitura da obra. Então você olha a cena, olha a tela dele e percebe ali que o seu olhar é conduzido em uma sequência. Começa em determinado ponto, passa ali por determinado percurso e termina a leitura da obra em um ponto da tela. O artista cria essa obra em cima dessa estrutura, que foi a mesma estrutura usada por outro artista. Então você vê ali aquela estrutura e imagina então que já viu aquela obra, quando na verdade você viu aquela estrutura. Existe um déjà vu, que é um déjà vu musical, um déjà vu que pode ser explicado pela linguagem da música, pela estrutura da música. Qual é esse déjà vu que pode ser explicado pela linguagem da música, pela estrutura musical? Você começa a escutar uma obra e então você identifica que a obra se baseia primeiro na exposição de um tema, depois na exposição de um segundo tema, e então você começa a ouvir ali a terceira parte da obra, que é uma variação feita em cima do primeiro tema. Quando você começa a escutar essa variação feita sobre o primeiro tema, você já deduz que a sequência seguinte é também uma variação e feita em cima do segundo tema, porque se a terceira parte da obra foi uma variação do primeiro tema, a quarta parte da obra, muito provavelmente, vai ser uma variação feita em cima do segundo tema. E você mesmo, baseado na lógica que o artista ali, que o compositor empregou no desenvolvimento daquele primeiro tema, você já deduz como vai ser a variação que ele vai desenvolver ali em cima do segundo tema. E então, o segundo tema começa e você fica espantado, porque você fala, nossa, eu já ouvi conheço essa obra aí de algum lugar, eu conheço esse trecho dessa obra de algum lugar. Quando, na verdade, foi você mesmo, baseado numa projeção ali da lógica da obra que o compositor empregou, que chegou à conclusão do desenvolvimento do segundo tema. Você mesmo concluiu como a obra iria se desenvolver. Então, os déjà vus podem ser explicados, em muitos casos, pela arte, e eu pretendo gravar outras explicações sobre esse fenômeno, porque é um fenômeno interessantíssimo e que a linguagem da arte tem muito a oferecer de explicações para esse fenômeno.